Hoje vamos falar sobre um dos criminosos mais perturbadores da era digital. Um homem que se escondia por trás de uma espiral digital, desafiando as autoridades por anos. Conhecido como Mr. Swirl, ele foi protagonista de um dos maiores casos de exploração infantil da história da internet. E o mais assustador, ele parecia intocável. Mas graças a um trabalho internacional sem precedentes, sua identidade foi revelada. E a verdade veio à tona. Prepare-se porque essa história é pesada. No início dos anos 2000, agentes de segurança ao redor do mundo começaram a identificar um padrão em conteúdos altamente perturbadores que circulavam em fóruns e redes ocultas da internet. Um homem que aparecia em várias imagens e vídeos abusando sexualmente de crianças. Esses conteúdos estavam sendo distribuídos em redes da Deep Web e tinham algo em comum. O rosto do abusador estava sempre borrado com um estranho efeito espiral, como se alguém tivesse intencionalmente aplicado uma máscara digital giratória para esconder sua identidade. A imagem era tão perturbadora quanto intrigante, por isso, ele recebeu o apelido de Mr. Swirl, que em português seria Senhor Espiral. Por mais que as autoridades quisessem capturá-lo, elas estavam presas em um beco sem saída. O rosto oculto era o principal obstáculo para identificar o criminoso. E o conteúdo, apesar de horrendo, não revelava sua localização exata, nem pistas claras de sua identidade. Mas o que ninguém esperava é que essa espiral digital poderia ser revertida. Em 2007, a Interpol entrou oficialmente no caso e iniciou uma campanha chamada Operação Vico. Peritos em imagem digital da Interpol conseguiram o que antes parecia impossível: reverter o efeito espiral e recuperar a imagem original do rosto do agressor. Eles aplicaram um processo inverso ao filtro que havia distorcido o rosto e, com isso, chegaram a uma imagem nítida do homem. A Interpol, então, fez algo raro. Divulgou o rosto do suspeito ao público mundial. Eles pediram ajuda da população para identificá-lo. Cartazes e comunicados foram enviados para mais de 180 países com a seguinte mensagem: "Você conhece este homem?" Foi uma aposta arriscada, mas que deu resultado. Poucos dias após a divulgação da imagem restaurada, a polícia começou a receber denúncias. Vários internautas reconheceram o homem como sendo Christopher Paul Neal, um canadense de 32 anos que havia trabalhado como professor de inglês em escolas na Coreia do Sul, Tailândia e Vietnã. Christopher tinha um histórico de viagens frequentes pelo Sudeste Asiático e trabalhava diretamente com crianças e adolescentes. Com a identidade confirmada, ele se tornou um dos criminosos mais procurados do mundo. Mas ao perceber que estava sendo caçado, Christopher desapareceu. Assim que soube da divulgação de sua imagem, Christopher fugiu imediatamente da Coreia do Sul, onde estava residindo. As autoridades rastrearam seu paradeiro até a Tailândia. A caçada se intensificou, com equipes locais, jornalistas e cidadãos vigilantes ajudando nas buscas. A movimentação em torno do caso era enorme. A imprensa internacional o classificava como um dos criminosos mais desprezíveis da história digital. Durante sua fuga, ele usou um telefone pertencente ao irmão de seu namorado tailandês, e esse foi seu erro fatal. As autoridades rastrearam esse telefone e encontraram sua localização. Em 19 de outubro de 2007, Christopher foi capturado em um vilarejo próximo à cidade de Nakhon Ratchasima, no interior da Tailândia. Imagens dele algemado, escondendo o rosto com um casaco azul, estamparam jornais e sites no mundo todo. O monstro da espiral finalmente tinha um nome e estava atrás das grades. Durante a investigação, foi descoberto que Christopher abusou de pelo menos 12 meninos com idades entre 6 e 14 anos, entre os anos de 2003 e 2004. Os crimes foram cometidos em território tailandês e registrados em centenas de fotos e vídeos. As imagens foram espalhadas em fóruns da Dark Web e sites de pornografia infantil. Em muitos casos, as crianças eram vítimas vulneráveis, de famílias pobres, aliciadas com promessas de dinheiro, comida ou presentes. Além disso, Christopher mantinha um diário detalhado em arquivos criptografados, nos quais descrevia seus abusos e fantasias doentias. A quantidade de evidências era assustadora e o dano que ele causou irreparável. Christopher Paul Neal foi julgado na Tailândia e condenado inicialmente a 3 anos de prisão por abuso de menores.
A pena foi considerada leve, o que gerou revolta internacional. Posteriormente, ele enfrentou novas acusações e teve sua pena aumentada para 6 anos e 3 meses. No entanto, por bom comportamento, foi libertado em 2011, após cumprir menos de 5 anos. Ele foi deportado de volta ao Canadá, onde passou a ser monitorado pelas autoridades. Mas em 2014, violou os termos da liberdade condicional e foi preso novamente. Desta vez, foi considerado um risco permanente à sociedade, com proibição de qualquer contato com menores de idade, posse de dispositivos eletrônicos ou acesso à internet. O caso de Mr. Swirl mudou a forma como as autoridades lidam com crimes digitais. Foi a primeira vez que uma imagem digitalmente distorcida foi reconstruída com sucesso e usada para identificar um criminoso internacional. A Operação Vicus se tornou um marco na luta contra a pornografia infantil online. Ela também inspirou novas técnicas forenses digitais usadas até hoje. Mas, além da tecnologia, esse caso revelou algo ainda mais alarmante: a facilidade com que predadores sexuais podem se esconder atrás de perfis falsos, se infiltrar em comunidades vulneráveis e cometer crimes horrendos por anos sem serem pegos. Christopher Paul Neal é um símbolo do que há de mais sombrio na internet. Mas sua captura também prova que, com cooperação, vigilância e tecnologia, até os criminosos mais escondidos podem ser desmascarados. Esse foi o caso de Mr. Swirl, um homem que tentou esconder sua identidade com uma espiral, mas acabou preso pela mesma tecnologia que usou para se proteger. Se você achou esse vídeo interessante, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Assim você não perde os próximos casos reais que vamos contar por aqui.